E estas 3 mensagens trata-se de saúde emocional no casamento. Não sei se vocês estão recordados. A primeira mensagem foi como o homem deve cuidar da saúde emocional da sua esposa. Lembram-se disso? E também como é que a esposa deve tratar da saúde emocional do marido. Porque muitos casais, infelizmente, e para tristeza minha... Pode deixar ali atrás. Sim, porque isto aqui é fraquinho. E para tristeza minha, muitos casais partem para o casamento sem conhecimento. Por isso hoje, na igreja, os nossos jovens, eles hoje têm uma vantagem sobre nós. Porque, pelo menos para mim, não é? Falo para mim. Glória a Deus, estou casada há 36 anos. Sou feliz. Mas também já fui muito infeliz. E se calhar também já fez ele infeliz. Porque é assim. Hoje sou feliz porque tenho Jesus. Ouça bem. A diferença é Jesus. Porque se nós não tivéssemos Jesus, provavelmente, não sei, é só Jesus. Jesus é a rocha da nossa salvação. E é com tristeza que a pessoa fala sobre isto, porque a igreja, com muita dificuldade, não ensinava sobre este assunto. Como tratar da saúde emocional da esposa e do marido. A segunda mensagem foi... Quem é que se lembra? A segunda mensagem? Mulheres. Alguém se lembra? Jesus restaurou a nossa posição. E nós vemos com versículos bíblicos onde nós estávamos, em que patamar Deus nos colocou, quando formou o homem e criou a mulher. Nós vemos aonde perdemos, foi quando o pecado entrou. Depois nós vemos lá à frente, onde Jesus restaurou a nossa posição, a posição da mulher. E isto é bastante triste, porque nós vivemos numa sociedade, agora já vai aparecendo mais... A mulher já vai se sobressaindo mais. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade onde a mulher é muito, muito, muito marginalizada e maltratada pelo homem. E quando eu ao falar destas mensagens, parece que até à minha volta ainda aparecem mais mulheres nestas situações. Mulheres que são mesmo maltratadas. E então Jesus restaurou o lugar da mulher. É importante nós, como mulheres, percebermos que Jesus nos libertou. Mas também para o homem é muito importante saber que ela também é uma filha de Deus e que ela é filha de alguém. Por isso, você, homem que está aqui, cuide da sua esposa, mesmo. E a mulher, por sua vez, cuide do seu marido. Mas há uma responsabilidade maior no homem para cuidar da sua esposa. E você que se lembra deste homem, lembre-se deste. E vocês jovens que estão aqui, que pretendem casar, vocês que partem já para o casamento, quando vocês arranjarem um namorado e uma namorada, com sabedoria, sabendo aquilo que vocês vão fazer, que estão a escolher a pessoa certa, que é importante, enquanto vocês são jovens, pedirem a Deus: Senhor, ajuda-me, traz um namorado, uma namorada para mim, que seja segundo o teu coração, e vocês que se conheçam muito, porque é importante, porque o casamento é para a vida. O casamento é para a vida. Infelizmente tem havido muita ruptura, muitos divórcios, e este caso é uma tristeza. Se alguém perguntar porquê que tu estás com a aparência triste, por causa deste assunto.
Porque eu, ao estudar sobre este assunto, veio uma tristeza sobre mim por causa de casamentos e casamentos que dão para tudo, porque não conhecem estas verdades. E hoje que nós estamos a conhecer estas verdades mais profundas, vamos fazer caso da palavra de Deus. O que é que vocês acham? Homens, cuidem bem das vossas esposas, porque vocês vão dar contas a Deus. E eu também vou dar contas a Deus também, porque Deus deu a administração a cada um de nós para nós administrarmos os bens de Deus. E eu quero apresentar as minhas mãos limpas diante de Deus. Eu quero apresentar as minhas mãos limpas diante de Deus. E Ele é testemunha. Se tu não tens notado diferença no meu dia a dia, ai ti. Mas é verdade. Porque quero... Há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, eu era uma moça, não era? Estava a aprender. Mas ainda bem que a gente continuamos juntos, porque a gente nos forjamos um ao outro. Tu me ensinaste, e eu te ensinei, e Jesus amou. E é isso. E hoje vamos terminar, não é? Terminar este estudo, porque tem tantas mensagens sobre casamento. Porque casamento, irmãos, é uma área vastíssima. Ninguém pensa que por estas 3 mensagens já está. Não. Você aqui em casa, nós somos exortados sempre a ler a Bíblia. Quem é que é exortado a ler a Bíblia? Todos nós somos exortados a ler a Bíblia. Mas como estamos a falar da saúde emocional e os versículos que eu tenho dado, você vá para casa e estude sobre este assunto. Porque aquilo que você aprende não se baseia só aqui na igreja. Há livros que falam sobre o casamento. Há livros sobre relacionamentos. Há livros que nos ensinam a sermos pais. Porque assim, ninguém vai saber ser pai se não for pai. Porque não é um livro que vai ensinar a ser um pai e uma mãe. Não é. Ninguém pensa. Os livros é uma ajuda. Para a gente aprender a ser pais e mães, é termos os nossos filhos e crescermos com eles e depois já terem esta idade. Porque é fácil ser pai e mãe da Emily e até da Luana. Porque se eles nos chatearem muito, a mão ou uma colher de pau, mas eu por experiência própria, eu hoje já sei o que é ser mãe de filhos adultos, porque dá trabalho. Dá trabalho ser pai e ser mãe. Dá trabalho ser esposa, porque muita coisa temos que moldar no nosso caráter e temos que fazer a vontade do nosso cônjuge, mas também dá muito trabalho criar filhos. E eu posso dar graças a Deus que até nem fui uma má mãe, porque desde o início entreguei a minha vida para Jesus do início e eu comecei logo a devorar livros para aprender. E nesta caminhada gostava de poder voltar para trás para emendar certos erros que cometi com os filhos, porque na nossa caminhada como pais, nós cometimos muitos erros. Quem é que é pai e que é mãe? Você diga, se você foi perfeitinho para o seu filho, levanta a mão que é para orar para o mentiroso. Porque nesta caminhada de pais, nós cometemos muitos erros. E há uma coisa importante que quero exortar os pais aqui. Vamos ser pais a sério. Que se você olhar para si e ver que você falhou como pai e como mãe, você peça perdão aos seus filhos. Peça perdão, reconheça que você não é perfeito e você peça perdão. Eu já pedi perdão aos meus filhos. E hoje, se for preciso, se eu achar que a coisa, peço perdão a eles. Porque quero apresentar a minha família diante do meu Deus
sempre com as minhas mãos limpas. A Bíblia exorta num versículo, não sei onde é que é, porque para decorar as coisas assim, só se for o Salmo 23. Que é para nós levantarmos as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda. E então, e este também é apresentar a nossa família diante de Deus, santo e irrepreensível. Amém? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos que eu vou orar. Ó Pai, é no nome de Jesus que estamos na Tua presença e eu Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra ser santa, justa e pura. E a Tua palavra é uma boa semente. Ela, quando cai no coração humano, que é o terreno, ela sim produz fruto. E fruto de salvação, de libertação, de transformação de vidas, em nome de Jesus. E estas mensagens, Senhor, que tenho vindo a tratar estas 3 semanas, que fala sobre saúde emocional no casamento, que cada um de nós possa compreender a Tua palavra e a Tua vontade para a nossa vida do casamento, para a nossa vida de família, em nome de Jesus. Abra o nosso coração e o nosso entendimento para que ninguém, Senhor, saia deste lugar com confusão ou inquietos, mas que cada um de nós possamos sair com a certeza de que a Tua palavra é o ator final da nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa os casamentos desta igreja, Senhor, as famílias desta igreja. Que a Tua palavra, Senhor, esteja no coração deles, dia após dia. E que a Tua palavra, Senhor, seja lâmpada para os pés deles e luz para os caminhos deles, em nome de Jesus. Você diz amém. Hoje vamos falar sobre os filhos. Chegaram os filhos e agora? Chegaram os filhos e agora? Há casais que, quando vão para casar, já têm filhos. Foi o meu caso, que infelizmente, quando a gente casamos, já íamos ter a Cristina. Não tivemos tempo juntos. E é muito importante, irmãos, é muito importante que um casal case e que ele passe um tempo juntos para se conhecerem, para solidificarem a relação, para terem tempo um para o outro. E isto foi uma coisa que eu vivi na Cristina e no Steven. Eles tiveram tempo para estarem os dois, quando já estavam bem firmes e certos de que eles queriam ser pais. Então veio a Emily. E está a Carmen e o Cláudio também. Não sei se eles pretendem isso ou não, mas eles estão a se conhecer, que é muito importante o casal estar juntos, se conhecerem, se deliciarem um do outro. Para que, quando eles pretendem serem pais, eles já estarem bem conscientes que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Quando estão sozinhos é uma coisa. Mas chegam os filhos, e agora como é que vai ser? Agora a sua vida já não é mais a sua esposa nem o seu marido. Agora é a esposa, marido e os filhos. E nós vamos ver, pela palavra de Deus, qual é o comportamento dos pais. Porque sabe uma coisa? Sabe, se o casal não estiver preparado para ser em paz, muitas vezes a chegada de um filho é motivo de separação. Sabe que até há ciúme do pai para a mãe e da mãe para o pai. Sabe que há isso? Alguém pode concordar? Amém. E é verdade. E este não é uma atitude de um pai e de uma mãe cristãs. Não é. Têm que estar preparados que quando vêm os filhos, muda tudo. A começar pela esposa. Ela é toda elegante, toda com curvas. Que já fui assim. Depois ela fica grávida e o corpo começa a se transformar.
E esse o casal, até para esse, irmãs, olha, estas mensagens, elas são tão simples, elas são tão simples de compreensão, que até é complicado. Elas são simples. Então vamos compreender estas coisas simples, porque são estas coisas simples que atrapalham o casamento. E então chegaram os filhos, e agora? O que é que vai acontecer? Deus criou a família. E vamos ver em Gênesis, no capítulo 2, porque se Deus criou a família, logo é muito bom. Nós vimos a semana passada que Deus tinha criado o sol, a lua, as estrelas. E lá no finalzinho de alguns versículos, dizia assim, e veio Deus que era bom. E até depois vocês a repetirem, e veio Deus que era bom. Mas quando Ele fez o homem e fez a mulher, o versículo diz assim, e veio Deus que era muito bom. Você veja, Deus foi o ator da família, irmãos. Tinha que ser mesmo bom. Por isso, você que é família, você seja grata a Deus. Cuide da sua família, porque ela não é sua. Os filhos, a quais nós vamos falar hoje, a gente diz assim, os meus filhos, eu encho-me o peito e digo os meus filhos. Mas na verdade eles não são meus, eles são de Deus. Eles são propriedade de Deus. E se eles são de Deus, logo eu tenho que ter o cuidado de cuidar do que pertence a Deus. Amém? Vocês já abriram em Gênesis, no capítulo 2? Muito bem, é porque eu ainda não abri. Eu sou muito feliz como mãe. Muito feliz. Não sei se já disse alguma vez. Não sei. Mas alguém diz assim. Se fosse hoje, eu já não tinha tantos filhos. Se calhar já não tinha nenhum. Nem quero pensar isso. Se fosse hoje, eu teria vocês todos na mesma. E se fosse hoje, eu casava contigo novamente. Mesmo conhecendo. Isto é firmeza. E este é Jesus. Porque se retirar Jesus de mim, fica nada. Mas Jesus é que faz tudo em todos. Sou feliz por ter uns genros lindos, homens. E eu sinto-me jovem já com vocês assim. Yes. No versículo 18, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Olhe para mim. Eu fico bem sozinho, não preciso de mulher. Deus está aqui a dizer, não é bom que o homem esteja só. Porque o homem que está só faz muitas asneiras. E se Deus disse, quem sou eu e você para dizer que não é bem assim? Não concordam? Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Está a ver? Não é bom que o homem esteja só. Imagine Deus a falar com o Espírito Santo, com Jesus, a conferenciarem os três, porque ele tinha feito um elefante e uma elefanta, um leão e uma leoa, uma vaca e um boi. Isso por aí fora e por aí adiante. E Deus faz o homem, e para ele não encontrava a adjutora. E então ele disse, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora que esteja como que diante dele, para ajudar, para apoiar, não é para deitar abaixo. Mulheres, Deus
colocou você ao lado do seu marido para apoiar, para ajudar. Não é para deitar abaixo. Não é para dizer mal dele pelos vizinhos. Não é para as vizinhas dizer assim, que se o meu marido me fizesse isso e cá já tinha deste... Não. Vamos ter sabedoria, vamos buscar a Deus. Que Deus nos dá sabedoria para nós sabermos lidar com situações difíceis. Porque casamento é isso. Casamento é nós encontrarmos situações difíceis. Quem é que aqui já encontrou situações difíceis no seu casamento? Levanta a sua mão. Todos nós encontramos. E Deus disse, far-lhe é uma adjutora. E diz assim no versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Deus pôs os nomes de todo o gado às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. O Adão devia ter ficado bastante feliz. Porque foi do Adão que Deus tirou um pedaço para formar uma mulher. Por isso veja só a importância que Deus dá à família, à união entre duas pessoas. Veja só a importância que Deus dá. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apagar-se-á a sua mulher. E vamos ler, e serão ambos uma carne. Vamos ler novamente, e serão ambos uma carne. Amém? Poderoso. Agora vamos falar sobre os filhos. Chegaram os filhos e agora? Os filhos não são nossos, pertencem a Deus. Nós somos mordomos, tutores, que têm uma responsabilidade. E é verdade. Nós somos mordomos de Deus, que nós temos uma responsabilidade e somos tutores dos nossos filhos. Logo, os filhos não são nossos, eles são propriedade de Deus. Então, como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos? Como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos? Ensinando-os nos caminhos de Deus. O pai e a mãe, e este é um problema. Isto é um problema. O pai e a mãe, eles têm que estar obrigatoriamente de acordo na educação dos filhos. E este é um problema nas famílias, nos lares cristãos. E não só. Porque o pai tem uma maneira de ensinar os filhos e a mãe tem outra maneira de ensinar os filhos. E muitas vezes os casais separam-se. Ou não, mas há muitas desavenças entre as famílias por não saberem ensinar os filhos. E nós temos uma grande responsabilidade, já que os filhos não são nossos, são de Deus. Temos uma responsabilidade de ensinar os nossos filhos nos caminhos de Deus. O pai e a mãe têm que estar de acordo no ensinamento deles. Porque este traz, e então quando eles vão crescendo, então aqui é. Porque depois há um do casal que é mais tolerante, ou mais compreensível, ou vê as coisas de uma forma mais... cresce com os filhos, e o outro não vê. Depois há muita guerra por causa dos filhos. E isto num casal não convém.
Por isso, vocês que estão a se preparar para serem pais, vocês que levem este assunto a sério, para que o filho seja uma bênção na vossa vida. Amém? Ter filhos é uma bênção. Diga, ter filhos é uma bênção. E ter filhos, pelo menos, é o desejo de todos os casais. Não é? Todos os casais desejam ser pais. Porque é o desejo de Deus. É o desejo de Deus. Deus, quando formou o homem e a mulher, até podemos ver, é em Gênesis, capítulo 1, eu acho. Já vejo onde é que é. Isso, 28, no 27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, diga abençoou. Olhe para mim. Se Deus abençoou, logo ninguém pode amaldiçoar. Está a ver? Deus abençoou, logo ninguém pode amaldiçoar. Tome isto como promessa para a sua vida. Ouviu? Você que tome, porque a família é preciosa, irmãos. Ouça bem, a família é preciosa. Família é melhor que ter uma mansão. Família é melhor que ter um BMW. Que eu não sei que eu gosto muito desse carro, mas gosto do meu Panda. Mas a sério, e Deus os abençoou. Deus abençoou. E isto já é uma promessa de Deus. Você já pode segurar e você proclamar, não deixar que nada roube a bênção de Deus para a sua família. Porque ser família é lindo. Não é, Cláudio? Não é lindo quando a gente estamos lá comendo frango assado, mesmo torrado, não sei o que, fazendo pão. A gente estamos lá, até fazendo aquelas palhaçadas que a gente estávamos a dançar. Pois, ser família é bom. É lindo ser família. Porque só podia haver de Deus. Quem aqui está com sono, diga amanhã. Sono. É porque eu vou passar a pegar num copo de água e jogar para quem está a dormir. Que eu detesto estar a dormir na minha pregação. Portanto, não durma. No Salmo 127, vamos lá ver o que o Salmo 127, que é o Salmo da família, o que o Salmo diz. 127, sim senhor. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olhe para mim. Se o Senhor não guardar a sua família e não protegê-la, você trabalha em vão. O centro da sua família, o centro da sua casa, o centro do seu lar tem que ser Deus. Porque se Ele não guardar, em vão você guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olhe para mim. Nós só conseguimos proteger os nossos filhos quando eles estão perto de nós. Quando eles estão na nossa casa, quando a gente vamos com eles e que eles estão ali, perto de nós, ali. A gente só conseguimos proteger aí. Porque quando eles vão para a escola, quando eles vão para o trabalho, ou quando eles ficam sozinhos, é Deus. E este você aguente bem. Para quando os seus filhos forem para a escola, você ter a plena certeza que Deus está lá a guardar os nossos filhos. E isto dá-nos uma segurança, irmãos. Isto dá-nos uma segurança, porque este salmo saiu de cor já há alguns anos. Quando eu estava em casa e arranjava
a mochilinha delas, a cestinha, e que elas desciam e depois eu esperava que elas iam lá embaixo. Não era sempre, mas às vezes chorava a me lembrar de estar a guardá-las, de estar a guardar os filhos. Portanto, se não for Deus a vigiar, em vão você, sentinela, você vigia os seus filhos. Não é? E que diz mais? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E o versículo-chave é este: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Está a ver, irmão, como é que você tem que ensinar os seus filhos? Primeiro sabendo que Deus é que os guarda, é que os protege, é que os livra, e que você nada pode fazer se Deus não estiver lá. E em segundo, você saber que os filhos é a herança do Senhor. Os filhos não são nossos, irmãos. E você veja lá, nesta caminhada, você chegar ao final da sua caminhada e não apresentar os seus filhos para Deus. Senhor, os filhos são teus, tu emprestaste eles a mim para eu cuidar. Aqui está os filhos, Senhor. E apresentá-los, homens e mulheres valorosos, a servir ao Senhor. Porque é para isto. A gente somos uns privilegiados, não só porque a gente os ensinamos, mas por todos eles estão a servir ao Senhor. Você acha que há prazer maior do que este? Olha, para mim não é. Para mim não é. Mas também é com muita humildade, também já lhe digo. Reconhecer que sem Deus não se chega lá. Amém? Vocês estão a entender? Você está a entender tudo? E falo bem, não falo? E não falo bem? Não? Olha. Sim. Sei. Olha este versículo, que isto na altura, quando eu ouvia isto, havia coisas na palavra de Deus que me fazia tremer. Hoje é que já estou uma mulher feita e já sou avó. Mas eu passei por muito, irmãos, também. E quando eu ouvia isto, olha o que o versículo diz. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E este versículo, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Você está a ver este? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, que fica com bastantes filhos. E à medida que eu ia ficando grávida, e às vezes eu ficava triste, não é? Porque é verdade. Eu não vou-me fazer cá uma chica esperta. Estou feliz com todos eles e se voltasse atrás tenho eles tudo na mesma. Mas a verdade é que é esta. Mas a palavra diz assim, bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava. Porque você sabe uma coisa? Uma família que tem Jesus a sério lá é um pilar da sociedade tremendo. É o pilar de uma igreja. Uma igreja, se tiver uma família ali firme a servir a Deus, a ser íntegros, fiéis, você acha que essa igreja vai abaixo? Não vai. Não vai, irmãos. E enquanto a gente estiver a servir a Deus nesta igreja, que a gente somos a igreja não vai abaixo. Não vai mesmo. Porque a minha família jamais irá abaixo porque está firmada sobre a rocha. Porque nós ensinamos eles nos caminhos de Deus. E quando eu for embora, que vocês têm que preparar, claro, não penses lá que eu vou ficar aqui para sempre. Vocês seguirem um legado de fidelidade, integridade e temor a Deus. É assim que a gente temos que ensinar os nossos filhos. Porque senão, para que os filhos, para andarem numa sociedade rota, não? Portanto, você que ainda tem crianças pequenas, você toma isso como promessa. E se por acaso os seus filhos já são grandes e ainda não estão a servir a Deus,
Oh, irmão, diz o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma vez eu li um livro de uma mulher, espetacular o livro, que ela diz assim: se você casou agora e pretende ter filhos, comece já a orar para o futuro dos seus filhos. Se você está grávida, se tem filhos, crianças, você que ore pelos seus filhos. Mas se o seu filho tem 30 anos e que já vai a caminho de um segundo divórcio, não é tarde para orar por eles. E é verdade, irmãos. Glória a Deus. Você sabe uma coisa que eu tenho presenciado? Eu, por acaso, a gente entregámos a nossa vida a Jesus, tínhamos a Cristina e a Carmen pequenas, mas pela pessoa que eu sou e que eu vou conhecendo mais e mais coisas de Deus, para mim não é difícil obedecer a Deus. E você toma isto. Os seus filhos já são grandes. Menina, há promessa de Deus para os teus filhos. Irmã Georgina, promessa de Deus para o seu filho. Irmã Conceição, promessa de Deus para os seus filhos. Você tem filhos? Você tem? Que idade tem um? Ele, que idade, já é grande? 6 anos. Comece-lhe a ensinar a palavra de Deus. Mas eu não sei muito. Ensina o Salmo 23, que eles não esquecem, que elas eram pequenitas. Já sabia o Salmo 23. E quem tem filhos aqui, que ainda não são, Rui, você tem filhos, comece a buscar a Deus pela salvação dos seus filhos. Você não pense que fica fora da responsabilidade, você também tem uma responsabilidade. Teresa, orar pelos filhos. Susana. Amém? Ok. Salmo 24. Vamos lá ver o que no Salmo 24 diz. Versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isto é para dizer que os nossos filhos são propriedade de Deus. E aqui diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Isto é só um versículo para confirmar que os nossos filhos é propriedade de Deus. Somos inquilinos, somos mordomos para cuidar das coisas de Deus. Levítico, no capítulo 25. São tudo passagens onde nos ensina que nós somos mordomos das coisas de Deus. Levítico, no capítulo 25. E não vou vos maçar muito, estou quase a acabar. Não vou maçar muito vocês, porque como estamos a tratar, o assunto é saúde emocional, portanto, e como nós vamos ter mais para a frente outras mensagens sobre casamento, então por isso não vou vos maçar muito, porque depois vocês comecem a se chatear de ouvir a minha voz. Versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Olha, eu fiquei... A gente às vezes somos ensinados que a terra é de Satanás. Já fomos ensinados e que a terra foi dada a Satanás. Mas aqui Deus está a dizer, a terra é minha. Está a ver? Aqui então, a terra, Deus está a dizer, a terra é minha. Onde é que estávamos ali? Vocês que me ajudem? Não. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Amém? Ok. Somos mordomos para cuidar das coisas de Deus. O nosso papel como pais
é educá-los, ensiná-los, tratá-los como seres humanos. Nós, os pais, temos que tratar os nossos filhos como seres humanos. Não é, por exemplo, xingá-los, chamá-los de burros, mesmo tu és um burro, mesmo já falei contigo tanta vez, mesmo tu és um desobediente, mesmo tu sais não sei a quem, está a ver? E isso maltrata o coração dos nossos filhos. E temos que ter paciência com eles, temos que saber ensiná-los. Claro que temos que corrigir também. Bem que eu queria pegar numa colher de pau e às vezes nada na vida. Mas já não se pode. Nós só podemos aplicar a vara quando eles são crianças, se for o caso, não é? Mas quando eles começam a entrar na adolescência, irmãs, temos que saber cuidar dos nossos filhos, ensiná-los, não desmoralizá-los, não pô-los, uma expressão que a gente costuma dizer, não pô-los abaixo do cachorro. Porque há pais que fazem isso. Desmoralizem os filhos, chamando-lhe nomes, envergonhando à frente dos amigos, dizendo mal dos filhos a outras pessoas. Se você não guardar os seus filhos, já lhe digo, mais ninguém vai guardar. Se eu não cuidar dos meus filhos e tapar até do pai, eu muitas vezes eu encobri as falhas dos meus filhos do pai. Se eu encobrir do pai, quanto mais dos outros, dos vizinhos e coisa. Encobrir. Você que encobra as falhas dos seus filhos, não ande por aí a falar deles. Se você andar por aí a falar deles, que seja bem. Mas nunca mal. E os nossos filhos, quando andem no mundo, eles têm às vezes coisas erradas que toda a gente vê, menos a gente. Quem é que sabe o que é que estou a falar? Toda a gente vê. Quando vierem falar que o seu filho ou a sua filha estava assim, falou assim e anda assim, você que os defenda. Eu já passei por tanta coisa, irmãs. E uma vez ligaram-me a contar uma situação. Eu disse, não acredito. É assim. E eu ia meio atordoada em direção ao tal sítio. Eu ia meio atordoada a pensar, não pode ser, não acredito, não. Defender os seus filhos. E você que fala com a sua boca, porque isto também falei muitas vezes. Se os seus filhos andem assim por caminhos menos bons, você diz com toda a confiança que os olhos que veem os meus filhos a fazerem coisas erradas e as bocas que falam as coisas erradas que os meus filhos fazem à frente dos outros são os mesmos que vão dizer bem deles. Tem poder. Mais nada. Tem poder. Portanto, os filhos, que não são nossos, é de Deus, nós temos uma responsabilidade para educá-los, ensiná-los, tratá-los como seres humanos, corrigi-los, que a coisa mais difícil, irmãos, é corrigir filhos. Oi! É verdade ou não é, Steven? Corrigir filhos é o mais difícil. Porque quando é para corrigir, mesmo que seja com a vara, como diz a Bíblia, a Bíblia diz que é para a gente não retirar a vara da criança. Quem é que sabe disso? Portanto, você que tem crianças pequenas, a Bíblia diz que é para não retirar a vara. Portanto, você que disciplina, temos que corrigir. Porque quando a gente corrige as crianças, vai doer, mas mais à frente vai haver um caminho mais excelente. Os meus filhos, quando eles eram crianças, cá depois de adultos, já me fizeram algumas das boas, mas pronto, vocês estão perdoados. Mas vocês sabem uma coisa, irmãos?
Os meus filhos foram crianças. Eles nunca, mas nunca mesmo, me envergonharam. Daquelas que se fazem birras, e eu quero isto, e grita, e deitam-se no chão. Nunca. Mesmo. Porque eles tinham disciplina em casa, tinham correção, e você sabe, fora de casa, quando eles tentavam fazer alguma coisa, só bastava um olhar. E eles estão aqui e elas podem dizer, só bastava um olhar. O olhar era a disciplina, fora de casa. Nunca me envergonharam. Está a ver? E então, vamos servir a Deus. Amém? Pronto. Estou quase acabando, meus queridos. Gastar dinheiro com eles. Gastar dinheiro com os nossos filhos. Investir nos seus talentos. Os nossos filhos têm talentos. Então, vamos investir o nosso dinheiro nos talentos que eles têm. Há muitos pais, e se vocês conhecerem algum, vocês que digam que é verdade. Há muitos pais que, porque não conseguiram coisas no seu passado, não conseguiram ser, por exemplo, um professor, ou um advogado, ou ter isto, ou ter aquilo, obriguem o filho a seguir uma carreira, porque, olha, como eu não consegui, vais lá fazer aquilo que eu não consegui. Não. Se ele tiver o talento de seguir as suas pisadas no seu trabalho, no seu negócio, ok. Mas construir um negócio e pensar assim, o meu filho vai seguir as minhas pisadas. E se ele não quiser? Se ele tiver outro talento? Você sabe que isto é muito importante? Que, e não sei se vocês conhecem, mas nesta sociedade imensa que nós temos, a gente vê, por exemplo, um pai ter um negócio e o filho nem se importar. Nem se importar com o negócio, então não te importas com o negócio, pai, mas aquilo não é a minha chamada é outra coisa. Então, vamos investir o dinheiro nos nossos filhos e também vamos ajudar nos talentos que eles têm. Amém? Não é porque eu gosto de cuidar de ovelhas que eu vou obrigar os meus filhos a cuidar de ovelhas. Isto é porque não assim em casa, posso falar à vontade. Vocês têm outra coisa. Mas a verdade é que é esta. A menos que seja para mantimento. Por exemplo, eu tenho uma lareira onde eu cozo comer a lenha e onde eu aqueço a água. Logo, quem está em casa, nós precisamos de ajuda para ter a lareira sempre cheia de lenha. É diferente. Está a ver? Porquê? Porque é um bem que é para todos nós, faz parte do trabalho, faz parte de nós termos a nossa vida bem organizada. Mas, porque não consegui ser um professor, o meu filho tem que ser um professor. E depois eu fui ali na escola e muitos vão passando de ano para ano porque não têm a chamada para ser professor. Muitos estão debaixo de depressão, de um stress e por aí fora e por aí adiante. Estão a entender? Precisa mais explicação? Não. Pronto. Quem é que está com sono? Vocês que me abrem esses olhos. Não podemos obrigar os nossos filhos a serem aquele que eles não querem. Não podemos obrigar os nossos filhos a serem aquele que você nunca conseguiu ser. A nossa sociedade tem um problema estrutural e é verdade. Os pais interferem demais na vida dos filhos. Há muitos pais que interferem na vida dos filhos. Metem-se no casamento deles. Há filhos que têm uma namorada, mas a mãe não gosta muito da namorada. As filhas têm um namorado, mas o pai não gosta. Vamos lá ver uma coisa, vamos fazer um parênteses. Que também sou mãe e também é claro que se os nossos filhos
arranjarem um namorado, uma namorada que não é segundo a vontade de Deus e que é para moer a cabeça, então que vá embora, que dê uma volta. Mas eu estou a falar em termos normais, ok? Estamos a falar em termos normais. Então, vamos a ver em Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6, o que é que diz aqui? Porque este chega um pouco a todos, não é? Este aqui é engraçado que aqui, no que se refere aos pais, aos filhos, à mulher, ao marido, tem comerzinho para todos. Hein? A Bíblia é para toda a gente, ninguém fica de fora. Tanto para a bênção, como para obedecer, como para... Estão a entender? Okay. Diz assim, isto é para os filhos. Porque nós estamos vindo a falar como devemos tratar os nossos filhos, cuidar deles, mas também há a palavra para os filhos. E filhos, vocês que estão aqui, vocês que ouçam este, porque vocês não vão escapar deste também. Diz assim, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. E depois diz assim, no Senhor. Porque isto é justo. E ouça bem, todos nós como filhos, eu já não tenho os meus pais, mas pela graça de Deus, eu até fui uma filha. Minha mãe não teve muitas preocupações comigo. Tive algumas, mas não eram preocupações assim. Mas até eu fui uma boa filha, graças a Deus. Chorei muito a perda dela, tive 6 anos para recuperar. Tenho assim algumas mágoas, por exemplo... Às vezes a minha mãe tinha cortes nos dedos e chegava lá, estava ela a lavar a louça com a aguinha quentinha e tal. E depois eu queria lavar a louça e depois ela dizia que não, ficas aqui lá. E isso dói, me lembrar que eu podia ter lavado a louça e posto ela sentada. Mas é essas coisas básicas, não coisas para magoar o coração dela. Mas a verdade é que nós, como filhos, nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não escapa. Você que tem pai e que tem mãe, você que honre. Ser obediente aos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Que é o primeiro mandamento com promessa. E para quê? Para quê? Para quê que nós vamos honrar o pai e a mãe? Porque é o primeiro mandamento com promessa? Porquê? Olha, é para este. Para que te vá bem. Para que te vá bem. Se os filhos forem obedientes ao pai e à mãe, ainda que às vezes o pai e a mãe falhem, porque nós falhamos muito como pais, mas se vocês obedecerem ao pai e à mãe, tudo vai bem. O vosso futuro vai ser bom, vai ser próspero. Estão a entender? E às vezes, às vezes era bom que a gente pudesse abrir assim a cabeça, meter lá dentro, para entender que a obediência só traz recompensa e bênção. Então, filhos, honrar o pai e a mãe. Mas ele chateia-me, ele já está ficando velho. Honra o pai e a mãe. Uma vez partilharam um pequeno enxerto, um pequeno filme. E o pai estava com Alzheimer. E o pai estava num banco de jardim, mais o filho. E começa um passarinho. E depois o pai perguntou ao filho: Filho, o que é aquele? Ele disse: É um passarinho, papai. Depois de pouco, o passarinho: Filho, o que é aquele? É um passarinho, papai. De pouco, o que é aquele, filho? Ai, pai, é um passarinho. Tanta vez que já disse. E o pai disse assim: Filho, há 45 anos atrás, neste mesmo banco, tu me perguntaste muitas vezes o que era aquele.
E eu sempre com paciência te respondi, é um passarinho. É um passarinho. E depois ele esqueceu, ele ouviu o passarinho, e depois ele perguntou, filho, o que é aquele? E o filho com lágrimas nos olhos, com a mão por cima do pai, disse, papai, é um passarinho. Honrar o pai e a mãe traz bênção. E demais que, à medida que vamos envelhecendo, porque não sei se vocês estão se apercebendo, eu estou ficando velhinha, a gente vai querendo miminhos dos filhos. Não é verdade, marido? A gente vai querendo miminhos dos filhos. Honra o pai. Se vocês têm o vosso pai e a vossa mãe, honrem eles. Porque vai ser bom para a vossa vida. Está bem? Pronto. Mas este último versículo, e falei sobre os filhos, mas este último versículo é muito importante. Ouça bem. Você vai colocar os olhos aí nesse versículo, pais, e você vê o que a palavra diz para os pais. Diz assim, e vós pais, não provoqueis, diga, não provoqueis. Meus queridos pais e mães, isto é muito importante. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Olhe para mim. Pais, isto é muito importante. Não provoque os seus filhos. Não provoque. E isto é uma coisa que tive uma canseira. Quando eles são crianças e que eles não gostam de determinadas coisas, não obrigue, não provoque. Quando eles são adolescentes, não provoque os seus filhos. Eu sei, como mãe, eu sei o que pode não provocar uma zanga dos meus filhos, por isso eu tenho cuidado. E eles que estão aqui, por favor, vocês que me defendem. Mas a verdade é que é essa. E quando eles eram crianças, eu tinha cuidado, claro, que quando tive já o Samuel e o David, já era uma mãe feita, já tinha aprendido muito, mas eu não provocava nada, porque eu olhava para isto e a gente tínhamos um pastor que se a gente não seguisse à risca aquilo que nos ensinava, biribir. Mesmo. E se os seus filhos já são adolescentes, já são jovens, ouça, não os provoque. E você que está na sua casa, você quisermente não vai ser eu que vou entrar dentro da sua casa e vou dizer, não, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus, porque Deus é um craque a dar. Porque para tudo a gente precisa de sabedoria. Precisa de sabedoria para nos aturarmos um ao outro, que é preciso. E é preciso sabedoria para a gente ensinar os nossos filhos, porque a gente sozinhos não se consegue. Mas com Deus do nosso lado, a gente chega lá. Você que vive com os seus filhos, se eles dizem, mãe, para com isso, sempre dizendo isso. Não relembra os seus filhos coisas do passado, fracassos do passado, não lembra. Não provoque. Você que vive na sua casa, não provoque os seus filhos. Vocês estão a entender, pais? Mesmo? Ok, pronto. E vós, pais, não provocais a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar na doutrina e admoestação do Senhor. Para isso, você que leia sobre este assunto. Nós temos livros a ler, irmãos. Não é para embelezar a prateleira. Pronto, quero vender. Não. Mas sabe uma coisa, irmãos? Eu não trabalhava, quer dizer, trabalhava e muito. Não era remunerada. Eu trabalhava e muito. Pastor Carlos, eu trabalhava e muito. 5 filhos, você que imagine. Não era remunerada. E era só o meu marido a trabalhar. Grande homem. E você sabe uma coisa? Desde o início que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu mandava buscar livros fora. Eu às vezes até um papelinho no chão, sei lá, revista. Logo que via que aquele livro era bom e mandava buscar. E olha, havia livros
que era 4 contos, quanto é que é 4 contos? 20 euros. Está a ver? Há mais de 20 anos. Eu enchi as minhas prateleiras de livros, e não eram livros para ficar lá bonitos. Eu tenho livros que até as folhas, elas soltavam-se. Houve alguns que eu já modifiquei, que eu tive arranjando argolas, que os meus livros são preciosos. E sabe uma coisa? Eu emprestava alguns, porque eu via que aquela pessoa tinha necessidade naquele assunto, e eles já não me devolveram. E hoje, para tristeza minha, eu já não leio tanto, mesmo. Já não leio tanto, de verdade. Mas leio. Mas já não leio tanto. Mas eu lia muitos livros. Como fazer o casamento feliz. Como ensinar os filhos. O poder de uma mãe que ora. O poder de uma criança que ora. O poder de uma esposa que ora. Oh, irmãs, eu buscava tantos livros e eu devorava os livros para eu saber ensinar, para eu saber como um casamento, para eu saber. E tem livros que ensinam, são livros bons. Tem dos livros espetaculares, que não os li tudo, não. Mas passei os olhos. E a gente, ao passar os olhos, mais ou menos, a gente vê se o livro é bom ou não, certo? Não é? A gente mais ou menos... Mas tem dos livros que os pais deviam de ler, que é a batalha de todo o adolescente. E a batalha de toda a adolescente. Porque a gente já fomos adolescentes. E a gente vemos batalhas. Só que não, se calhar, porque vou falar por mim, como o tempo era outro, nem tivemos tempo, os tempos eram outros. Mas a gente temos que saber as batalhas que os nossos adolescentes atravessam para a gente poder os ajudar e não os julgar. Porque os nossos jovens, eles não precisam de julgamento, eles precisam de ser ajudados. E onde é que eles vão ser ajudados? Com a palavra de Deus. Amém? Chegaram os filhos, e agora? Agora é este caminho. Ensiná-los e criá-los na doutrina e administração do Senhor. Depois o que vai acontecer? Este que tenho. Acontece este. Mas sabe uma coisa? Sabe que eu não posso parar? Nós somos pais para sempre. É que eu não posso me cruzar os braços. Ele já está. Sabe que não. Porque o diabo é astuto. Muito mais agora. E eu sabe que eu nunca... Há um tempo que eu penso, estou cansada. E quando eu digo assim, estou cansada, lá vem o diabo. Já queria ceifar algum filho. E não posso. Enquanto eu for mãe, eu tenho o dever e a responsabilidade de orar por eles. Portanto, vocês estão cobertos com oração. E do vosso pai também. O Samuel esteve cá, como vocês viram. E eu tive a dizer a ele, tive dando instruções a ele e tal, como algumas coisas. E eu disse, olha filho, eu comecei uma nova etapa, orando por ti, para te dar sabedoria, te dar orientação. Então não é que ele me pôs a chorar, agarrou-se a mim e começou a chorar. Mas ele agarrou-se a mim a chorar, sentindo uma segurança. Ah, mãe, a oração da mãe. Uau! E ele foi todo tranquilo, porque ele sabia que a mãe estava orando por ele. E dá uma segurança, irmãs. Dá uma segurança. Glória a Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito feliz por ser de Jesus. Quem é que está feliz por ser de Jesus? Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Deixa eu ver se tenho mais alguma coisa para dizer. Finalmente, uau, esta tenho que falar, Steven. Que é o papel dos avós. O papel dos avós não é mandar nos netos a ponto de tirar a autoridade dos pais, não. Os avós têm que estar lá, como a gente, somos avós, a irmã Conceição. Os avós é para ensinar os netos a seguir o legado de servir ao Senhor. E eu estou muito feliz por ser avó. Não sei quando é que vou ser a próxima neto, mas eu penso que brevemente...
os avós, é só para terminar, meus queridos, está bem? Os avós não devem interferir na educação. Falem à parte com os pais e não à frente dos netos. E isso é verdade. Se os pais, que são eles os dois, fizerem alguma coisa de errado à Emily, e se tiver que chamar a atenção, que nunca seja à frente dela, para ela não dizer que a minha avó é que é a minha advogada. Mas há uma coisa, tem aqui este que é espetacular. Há exceções. Por exemplo, se os netos são vítimas de agressões pelos pais, aí têm que interferir. O que não é o quadro, Deus-me livre, não é? Mas aqui há deste, irmãos. Há deste. Devem tentar, até se for caso de polícia, chamar, porque há pais que maltratam os filhos e as avós não podem fazer nada. Mas isso é outra história. Aqui ninguém maltrata. Aqui somos todos santos e santas a servir o nosso Deus e Pai. Amém? Pronto, eu dou por terminada este ciclo, destas 3 mensagens. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido alguma coisa, porque vem mais, daqui a uns 2 meses ou 3, torna-se a falar sobre família, porque família é projeto de Deus e é coisa boa. E porque é bom, vamos aplaudir a Jesus. Glória.